Eu tenho observado como os evangélicos têm uma profunda admiração em relação aos adventistas do sétimo dia. Dizem que eles são muito estudiosos da Bíblia, são exemplo para as demais igrejas. Boa, muito bom, isso é uma grande verdade. A Igreja Adventista, de fato, tem muitos simpatizantes de outras denominações que admiram o trabalho da Igreja e principalmente os estudos bíblicos oferecidos pela Igreja de forma gratuita. E nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos que são sinceros e honestos com o Adventismo. Eu espero que você não seja um daqueles críticos desonestos, né? Mas você, meu querido amigo evangélico, você sabe o que a Igreja Adventista do sétimo dia pensa da sua igreja? Ah, não acredito. Tava muito bom para ser verdade. A Igreja Adventista é uma seita? É uma seita. Esse aqui representa os críticos desesperados, que chegou ao ponto de apelar para os irmãos não estudarem com o Dr. Rodrigo Silva. Você que está nos assistindo agora e que está fazendo o curso com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, ele não é um teólogo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, faz aqui o curso com o Bispo Tarles. Faz o curso com a Faculdade de Bethesda. Faz o curso com qualquer outro pastor cristão sério. Negando e desqualificando todo o vasto currículo do Dr. Rodrigo Silva. Chegou a hora de eu dar um cala-boca nesses sectários para ver se eles vão ficar um pouquinho mais calminho. Para quem não conhece, essa mulher aqui, ela é a profetisa da Igreja Adventista do sétimo dia. De modo que se essa mulher for uma falsa profeta, isso acaba totalmente com o sentido da Igreja Adventista existir. Já esse aqui representa aqueles que querem ganhar visibilidade falando mal do Adventismo, inimigo do contexto e reprodutor de argumentos de terceiros, como por exemplo do canal Para Que Possamos. E aqui nesse vídeo tirei um tempinho para responder algumas mentiras e falácias desses críticos em questão. Sabia que nenhum adventista do sétimo dia pode ter certeza da salvação? Por quê? Porque tem uma doutrina chamada juízo investigativo. Essa aqui é uma grande mentira. Nós, adventistas do sétimo dia, podemos sim ter certeza da nossa salvação. Inclusive, se você quiser conhecer todas as crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, eu indico para você esse livro aqui, ó, Nisto Cremos. Aqui você vai poder conhecer todas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, que se resumem em 6 doutrinas, e uma delas é a doutrina da salvação, que aborda os temas do grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, o crescimento em Cristo Jesus e a experiência da salvação. E falando da certeza da salvação, na página 155, veja só o que diz. A justificação traz também a certeza da aceitação do crente. Traz consigo a alegria de uma união com Deus agora. Não importa quão pecaminoso tenha sido o passado, Deus perdoa todos os pecados e nós não mais nos encontramos sob a condenação e maldição da lei. A redenção se tornou uma realidade, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele apenas se baseou por uma falácia de que, pelo fato do adventismo crer em um juízo investigativo, o adventista não pode ter certeza da salvação. E sobre o juízo investigativo ser uma heresia ou não ter base bíblica, acredito que ele nunca leu o que disse Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, que diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, pois Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto revela por si só que há um juízo e que, por essência, é investigativo. Apocalipse capítulo 21, versículo 12 diz que os ímpios serão julgados segundo as suas obras, conforme está escrito nos livros. E vale ressaltar que juízo investigativo não é sinônimo de que Deus está investigando a sua vida, porque Deus não precisa disso. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. E os que se entregam a Cristo são absolvidos nesse juízo. A Igreja Adventista é uma seita? É uma seita. Por quê? Porque eles seguem a Bíblia? Ainda que eles usem a Bíblia. Eles seguem uma mulher chamada Ellen White e seus escritos.
Mais uma mentira falaciosa. Nós seguimos a Bíblia como única regra de fé e prática, como autoridade suprema da revelação divina, e não os escritos de Ellen White. Inclusive, a própria Ellen White recomenda aos leitores a seguir a Bíblia como única regra de fé e prática. Veja só isso. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Portanto, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Vamos para o próximo. Logo, ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, nos anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Veja, ela disse que em visão foi dito a ela o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Sobre essa questão seria necessário um vídeo só para falar sobre esse assunto, para explicar mais detalhadamente. Mas eu deixo aqui uma pergunta em forma de desafio. Em qual livro, capítulo, página, parágrafo Ellen White deixou escrito a data exata da volta de Jesus? Dia e hora. Você pode responder? Pois o que foi apresentado aqui é apenas um relato de um momento em que ela estava em uma visão, em um contexto onde o povo de Deus estaria passando por uma terrível angústia e perseguição. E o objetivo da visão não era revelar a data da volta de Jesus. Ela apenas relatou o que ouviu da voz de Deus dentro do contexto da visão. Tanto é que depois que ela saiu da visão, veja o que diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 76. Não tenho o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tenho lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Bom, quando o assunto é Ellen White, os críticos não têm nenhum interesse em ler sequer um capítulo inteiro de uma citação de Ellen White. Por isso eles trazem aí um textozinho isolado, apresentando coisas e criando coisas que não tem nada a ver. Vamos então para o próximo. Ellen White, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, considera a sua igreja uma igreja caída. Não, peraí. Quando Ellen White está se referindo a igrejas caídas, ela não está atacando pessoas, ela está se referindo ao sistema doutrinário corrupto que se afasta da Bíblia. É a mesma coisa que você faz aqui nesse vídeo, presta atenção. Já vou iniciar esse vídeo deixando claro para vocês que eu não estou falando de pessoas. Estou falando das heresias pregadas nesta seita. Pessoas boas tem em todo lugar. Viu só? É nessa linha. É praticamente isso que você está falando. Agora, nesse vídeo em que ele apresenta os textos de Ellen White, com todo respeito, eu só vi hipocrisia, uma tentativa de colocar os evangélicos contra os adventistas, sendo que ele mesmo é contra todo o sistema religioso. Ele mesmo é sua religião, a sua igreja verdadeira, enquanto as pessoas que fazem parte de um sistema religioso estão no erro. E-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Sabe o que Ellen White está dizendo? E quem responde às orações dentro das demais igrejas é o diabo, é Satanás. Aqui você mentiu novamente. Primeiro que no contexto dessa declaração, Ellen White não está se referindo a pessoas que fazem parte de outras igrejas, de outras denominações. Ellen White está relatando uma visão diante do trono de Deus, e glória, e esplendor e luz, e diante do trono de Deus se encontram dois povos, a igreja, no contexto geral, e o mundo. Um povo está totalmente interessado na luz, na glória que vem do trono de Deus, e o outro está totalmente indiferente e despreocupado. O texto em nenhum momento está dizendo que Satanás ouve e responde às orações das pessoas que estão em outras igrejas. O texto diz que as pessoas que estão despreocupadas e indiferentes com a luz e a glória do trono de Deus, mesmo orando a Deus, elas são inspiradas por Satanás a viverem de forma maléfica. É isso que o texto e contexto está dizendo, e você, irmão, querendo colocar os irmãos evangélicos contra os adventistas. Isso é obra de Satanás.
Porque Satanás, além de ser o pai da mentira, ele quer fazer com que as pessoas se virem umas contra as outras. No seu vídeo ficou muito claro que você quis colocar os simpatizantes da Igreja Adventista contra a Igreja Adventista. É isso. Até o próximo vídeo.